Paz, irmãos, eu sou a pastora Isis, da Missão Geração Santa. Eu sou o pastor Cleverson e nós estamos aqui hoje nesse vídeo para falar sobre seu casamento. E eu queria perguntar uma coisa para você. Teu casamento está em pedaço? Porque se o teu casamento estiver em pedaço, fica aqui com a gente nesse vídeo, nós vamos dar algumas dicas para poder restaurar o seu casamento aqui em nome de Jesus. Olá pessoal, a paz de Jesus sobre vocês, sobre seu casamento. E aqui vamos dar 10 dicas para que o seu casamento seja restaurado. Se o teu casamento está em crise, se o teu casamento está em pedaços, teu casamento está em pedaços, então fica tranquilo, Deus pode restaurar. Casamentos que poderiam estar gerando grandes bênçãos ao casal, mas pelo contrário, tem sido um casamento de peso, um casamento de tristeza, de dúvidas, de ansiedade. Mas a boa notícia é que Deus ele quer restaurar o seu casamento. Aliás, Deus restaura qualquer coisa, mas é evidente que o casal tem o seu papel a ser cumprido. Ele nos usa como cooperadores para que isso aconteça. Né? Será que é o propósito de Deus que o casamento esteja em pedaços? Com certeza não. Então, assim sendo, cabe ao casal, com a ajuda de Deus, né? O casal aqui, com a ajuda de Deus, se abrir para que Deus possa fazer essa restauração. Então, a primeira dica que eu quero dar para que Deus comece a restaurar o seu casamento, que está caindo aos pedaços, que está desmoronando, como a gente viu no vídeo anterior. Primeiro, comece a agir hoje. O caminho da ação é o caminho onde a transformação irá acontecer. O caminho da não ação é o caminho que fará tudo permanecer do jeito que está. Ou piorar ainda. Então escolha agir. E qual que é a ação que nós vamos ter que ter para agir hoje? Oração, né? Então, o segundo passo ali é a oração. É tão importante que você ore individualmente, mas você também chame o seu esposo ou chame a sua esposa para orar junto. Porque a Bíblia fala que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aquilo que é concordado entre duas pessoas é concordado no céu. Então, muitas vezes você está pedindo uma coisa e o marido está pedindo outra. Então, é importante que vocês conheçam ao outro para que orem junto e entrem em concordância. O terceiro passo ali discutam a relação. Um casamento infeliz, com o tempo, leva o cônjuge ao silêncio. O silêncio é também uma forma de se expressar. Ah, meu marido, minha esposa fica em silêncio. Ele está se expressando, é uma forma. Pois o silêncio expressa uma certa desistência de lutar por um melhor relacionamento. Então discutam a relação, né? No bom sentido, discutam o casamento de vocês. O grande mal do silêncio dentro do casamento é que o fato de guardar no coração aquilo que deveria ser falado. Então não guarde no coração, homem, fale. Não guarde no seu coração, mulher, fale. Claro, com sabedoria, com discernimento, não com ofensa, não querendo colocar outro para baixo. Resolvam, não empurre para baixo do tapete. Então, observe bem, é para conversar, né? É para dialogar, para discutir positivamente. Não brigar, não se ofender, não abrir mão de nada. Não quero mais saber, então, já que... Porque às vezes assim, é um extremo, não conversam nada. Daí quando começa a conversar, então você quer ir embora? Pode ir embora, separa e... Não é isso. Então, dialoga, discutam a relação, coloca ali o que precisa mudar, o que eu preciso ajustar, dá um papel, seja corajosa mulher, dá um papel para o teu marido, né? A gente fez isso esses dias, dá aí para o marido, escreva o que eu preciso mudar, e o marido vai escrever, e o marido dá um papel para a esposa lá em branco, e ela vai escrever, escreva aí mulher, o que eu preciso mudar, o que eu estou fazendo que está te prejudicando de errado. E aguenta o tranco depois também. Vai falar, você falou isso aqui. Não, aguenta. Discuta e resolve com a graça de Deus. E discutir a relação também vai revelar algumas mágoas, algumas coisas que entristecem o teu coração, né? Mas o quarto passo aqui é perdoar. Você perdoe. A palavra de Deus fala assim que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, em todo tempo você deve perdoar. Né? Porque quando você perdoa, você está liberando, né? Você não anda com aquele peso, né? Então é muito importante
para que vocês tenham uma relação saudável e tenham paz dentro da sua casa. Né? O perdão é muito importante para que haja essa paz. Porque muitas vezes a gente falou sobre oração e a gente pede a paz de Deus, mas a gente não consegue perdoar. E a Bíblia fala assim, que eu preciso perdoar o meu irmão, né, o meu esposo, para que os meus pecados sejam perdoados. Então você vê quão importante é isso. Né? Muitas vezes, e a gente acha assim que o perdoar é um sentimento. Não, o perdão não é um sentimento. O perdão ele é uma decisão. Né? Quando, eu sempre falo isso. O 70 vezes 7 é quando vem a memória, aquela ofensa que alguém fez para você. Você declara, eu já perdoei. Até dar o 70 vezes 7, ou mais ainda. Eu já perdoei, eu já perdoei. Até que aquilo, a gente vê por experiência mesmo. Né? Não é o tempo que cura, porque o tempo, ele pode trazer ainda feridas maiores. Mas é o perdão que cura. Então, quando vem aquele sentimento, quando vem aquela acusação, quando vem aquela afronta, aquela mágoa, você diz, eu perdoo, eu perdoo. É como se o perdão ele fosse uma borracha. É como se cada vez que você diz, eu perdoei, aquela borracha ela está apagando até mesmo a tua memória, a ofensa que foi feita a você. Então, pratique isso e você vai ter paz dentro do teu casamento, dentro da tua casa. Quinta dica para restaurar o casamento. Planeje ter mais tempo juntos. A maior arma de destruição do casamento é a falta de investimento na relação. Você lembra como no namoro o investimento era maior? Né? Gastava mais. Comprava mais flor, comprava mais bombom, se arrumava melhor. Mas depois casa, diminui a verba. Aí o investimento diminui. Mas tem os desafios do casamento. Tem os desafios. Por isso que esse tempo junto, vocês ter mais tempo juntos, planejar estar mais juntos, né? É muito importante. Você que tem filhos, como nós, temos 3, arranje uns irmãos, arranje uns avós, com certeza já tem. Arranje alguém para você deixar seus filhos, para que você possa ter um tempo com o teu esposo, para a tua esposa. Se você não tem filho, você está liberado, meu amigo. Mas muitas vezes nós erramos, nós colocamos os filhos na frente do marido ou na frente da esposa. E isso é um erro, porque os filhos vão ir um dia. E vai ficar você e a tua esposa. E muitas vezes você está colocando seu filho na frente do seu casamento. Não vou nem falar ainda quando ele está dormindo no meio de vocês. Planeje ter mais tempo junto. Ah, mas é meu filho, vou deixar. Deixa. Ele não vai nem sentir tua falta. Às vezes ele nem sente falta. Mas casal, se você quer ver teu filho bem, estejam bem. Porque a criança absorve todas essas coisas. Então, planeje ter um tempo juntos. Eu estou falando para o casal, não estou falando tempo em família. Claro que você tem que ter tempo em família também, a gente incentiva isso e é isso que a gente quer. Mas estou falando do casal. Casal, tenha um tempo junto, planeje um cineminha juntos, planeje uma janta, uma viagem, né? Planeje uma viagem, talvez uma viagem curta, né? Para as crianças não ficarem tão apavoradas. Ah, mas a grana está curta. Faz um passeio no parque, no final do passeio chupa um sorvete. Grava isso. É uma dica para que o casamento seja restaurado. Tenham tempos juntos. Achem possibilidades para vocês estarem juntos, só vocês dois, né? Achem caminhos para abençoar a relação de vocês. Bem, o 6º passo ali é tracem metas para os próximos meses ou para os próximos anos, né? O pastor falou aqui sobre planejamento ali de uma forma mais curta, em tempos mais curtos. Mas de repente ali a esposa, talvez você nem sabe, marido, mas a esposa ela tem um sonho de ir para Gramado, vou dar um exemplo, que é um lugar romântico, as mulheres gostam disso, né? E você não sabe, mas se ela despertou esse desejo, né, de fazer uma viagem, entra junto nesse sonho, planeje financeiramente junto. Muitas vezes a gente vai ter que gastar menos no dia a dia para que essa viagem dos sonhos aconteça. Isso né? inclui os filhos daí, né? Nesse pacote. Inclui a família, entender tudo isso. inclui a família. Até porque quando você está ali com seu esposo, com a sua esposa e os filhos estão vendo isso,
vocês estão plantando algo dentro deles que o casamento é bom. E aquilo que o mundo fala que o casamento não é bom, que não é bom casar, vai sendo destruído, né? E eles vão cultivando, eles vão vendo que o casamento é bom. Nossa, meu pai e minha mãe se dão bem, né? Meu pai e minha mãe, eles estão felizes junto. Porque a gente vê muitos casais que estão há muitos anos junto, muitas bodas, né? Mas eles estão somente se tolerando, se aguentando. E eu creio que não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. O Senhor quer que a gente celebre o casamento. O Senhor quer que a gente desfrute do casamento junto com nossos filhos, com a nossa família. E eu tenho certeza, você pai, você marido, quando o seu filho, sua filha, vê o teu tratamento, né, sua filha, vê o teu tratamento com a sua esposa, ela vai olhar para você e vai querer um marido como você, né? Você é o primeiro exemplo de homem que a tua filha tem. E você, mulher, também é o primeiro exemplo de uma esposa, de uma mulher que o seu filho está tendo. Então, a gente acha que é somente entre nós? Não. Os nossos filhos estão observando. Tracem essas metas juntos, seja qual for que seja. Número 7. Cultivem mais elogios e menos críticas. Né? Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Esse homem do teu lado aí, esse homem tem muito defeito. Deixa eu falar uma coisa para você, homem, e essa mulher do teu lado também tem muito defeito. Homem, o marido, a esposa, né, a mulher, eles têm defeitos, e isso é visível. E essa talvez é a grande descoberta do casamento. Porque quando você namora, depois você casou, você descobriu coisas que você não descobriu antes. Mas isso faz parte. Né? Então a grande descoberta do casamento é: a Isis tem defeito. O Cleves tem defeito. Mas cultive mais os elogios e menos críticas. Um casamento que está nesses pedaços, né, caindo aos pedaços, e precisa de uma restauração, ele enfatiza os erros, os defeitos e as outras coisas negativas por meio de crítica constante. Né? Sempre fica batendo naquela tecla, falando que o homem, você é isso, é isso, é isso. Ou a mulher, você é isso, é isso, é isso. Lembra nós falando da boca, da palavra? Ela vai construir isso. Então você está gerando, você nunca vai gerar um marido melhor, porque você nunca fala algo melhor que ele vai ser. Né? Procure olhar os pontos positivos. Né? Procure não ser uma pessoa que só critica, só murmura, só reclama. Se você procurar defeito no seu marido, você vai achar. Se você procurar defeito na sua esposa, você vai achar. Então, procure focar nos pontos positivos, na qualidade que eles têm. Porque também não foi à toa que você escolheu ele para viver para sempre. Ali, 8º passo, né, para você reconstruir, né, para nós consertarmos o nosso casamento, é usar as palavras com mais sabedoria, né? A Bíblia nos orienta, né, que a língua, ela é um órgão tão pequeno, mas é que ela pode fazer muita coisa, né? É como aquela fagulha de fogo, né, aquela brasinha que pode incendiar todo um espaço, né? A gente vê as queimadas aí nesse tempo que a gente está tendo, né? Às vezes é uma brasinha que pode fazer. Essa é a nossa língua, né? Então use-a com sabedoria. Esses dias eu ouvi algo tão interessante que uma moça que ela não sabia jogar basquete, toda vez que ela ia jogar, ela errava ali a cesta. Mas de repente veio alguém e vendou ela. E ela com aquela bola na posição, as pessoas que estavam em volta dela começaram a dizer palavras que estavam motivando ela. Vai, você consegue, você pode. E aquela moça, a maioria das jogadas dela, com os olhos vendados, ela fez uma cesta. Aí foi um jogador de basquete profissional. Toda vez que ele jogava a cesta com o olho aberto ali, ele acertava. Mas quando vendaram os olhos dele, as pessoas começaram a criticar, a vaiar, a dizer que ele não conseguia. Qual foi o resultado disso?
ele não estava acertando a cesta. Então você vê a importância de usar as nossas palavras com sabedoria para motivar. Muitas vezes a gente só acaba reclamando da pessoa, mas a gente não constrói aquela pessoa com palavras de sabedoria. Então a tua boca, como o pastor já falou, você está construindo ou você está destruindo. Então é importante você... E a Bíblia fala assim, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então, de que fonte você tem bebido? O que você tem se alimentado? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A palavra de Deus, a presença de Deus, ela vai te alimentar. Mas também as outras coisas do mundo vão te alimentar também. Do que você está sendo cheio? Muitas vezes você está tanto tempo ali no Instagram, você está tanto tempo ali no Facebook, tanto tempo, né, mulherada lá no salão, só ouvindo, né? De repente você chega em casa, nossa, mas a minha realidade não é essa. O marido chega, você fantasia tanto e você começa só a criticar, né? A gente falou sobre as comparação. Olha para o que tem valor, olha para o que é puro, olha para o que é verdadeiro. Então você olha para essa pessoa e construa ela. Você quer um marido abençoado? Você quer uma esposa abençoada? Então você tem o poder em você. Construa esse homem, construa essa mulher. Vocês serão felizes, bem-aventurados. Use as palavras com sabedoria. Use as palavras, como a pastora falou, com sabedoria. Use as palavras para curar. Use as palavras para trazer vida e não para ferir, né? Então, assim, a mulher, o homem, né? Falar aqui pro homem. Às vezes a mulher está gastando muito no cartão, chama ela para uma conversa, né? Ao invés de você ficar dizendo que a esposa gasta demais, que ela não pensa na família, que ela está destruindo a vida financeira de vocês, chama ela para uma conversa e expõe a necessidade de haver, né, um controle melhor dos gastos. Então, haja com sabedoria. Troque acusações por pedidos. Guarda isso, troque acusações por pedidos. Isso é uma forma de usar as palavras com sabedoria. Troque as acusações por pedidos. Ó, vamos fazer isso, em vez de nós estar, se acusar, ela está gastando tudo lá. Às vezes pode até estar mesmo, mas troca, né, essas acusações por pedidos. E também, a mulher, às vezes ela ficar lá criticando o homem. Ah, você ama mais o futebol, você ama mais o seu time do coração do que eu. Amor, eu gostaria de passar mais tempo com você hoje. Haja com sabedoria. Nona dica para que você possa ter o casamento restaurado. Use as datas comemorativas a favor do relacionamento. Então, pega a data de casamento, a data de quando começou a namorar, a data do Dia dos Namorados. Pega datas comemorativas, né? E celebra esse dia, né? Como se fosse um ritual, para lembrar, né? Que você namora com aquela mulher ainda, que você começou a namorar um dia lá atrás, que você casou com ela. Então use essas datas comemorativas a teu favor, a favor do relacionamento de vocês, né? Lembrar disso vai trazer memórias. Ah, nós começamos a namorar dia 12 de julho de 2003. Ah, hoje é dia dos namorados, ela é minha namorada, né? Não adianta só no dia dos namorados ir lá, minha eterna namorada, meu eterno namorado, meu... Não. Tenta todo dia trazer... Claro, use as datas para comemorar, mas para trazer durante cada dia essas lembranças, né? Porque é que nem comemorar aniversário. Por que você comemora aniversário? Porque você está vivo. Tem gente que não gosta de comemorar aniversário. É bobo. Porque perde comer, perde ganhar presente, né? Mas só celebra aniversário quem está vivo. Então, se você está celebrando um dia dos namorados, é porque você está namorando com a tua esposa. Se você está celebrando um casamento, é porque você está com o teu casamento ali. Então, celebra isso. Use isso para trazer fortalecimento, restaurar o casamento de vocês. E o último. Não desistam na primeira dificuldade. Nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, né? E assim vai. Então, não desistam um do outro. Amém? Até algo aqui que eu quero até mesmo ler aqui, diz assim, ó, quando Jesus nasceu, ele tinha claramente em sua mente a missão que ele enfrentaria. Ele enfrentou contrariedades até o último minuto de sua vida. Mas ele estava tão focado na transformação que ele estava buscando, na bênção que ele queria proporcionar para o homem pecador.
Então, ele subiu na cruz e ele enfrentou tudo e todos e alcançou a vitória. Bem? Então, é isso. Nosso maior exemplo de persistência é Jesus, de perseverar é Jesus. A Bíblia fala que ele tinha um olhar, né? Tinha uma intrépida resolução da onde ele estava indo. Então, ele enfrentou as multidões, ele enfrentou os demônios, ele enfrentou as acusações. Ele ali, quando ele foi preso, foi tanto insulto, né? Mas ele tinha ali um propósito, né? E eu vou dizer para você que fez um voto. Você fez um voto quando você casou e não foi para homem, não foi para mulher, foi para o Senhor. E você disse ali no altar, né? Até que a morte nos separe. Então, e o que tem acontecido hoje em dia, né? É até que a toalha molhada na cama me separe. Ou é até que a falta do dinheiro me separe. Ou é até que o olhar torto nos separe. Não, é até que a morte nos separe. Foque, né, no seu casamento. Cuide do seu casamento. Cultive o seu casamento. É uma frase que eu ouvi esses dias e é verdade. Você não namorou para casar. Você casou para namorar. Amém? Então, né, como o pastor falou, a gente às vezes tem tantas coisas que a gente faz ali para conquistar. E eu quero dizer para você que o casamento também é uma conquista diária. Porque se a gente não levar como a gente levava lá no tempo do namoro, esse casamento vai entrar na rotina, esse casamento vai começar a dar sinais que ele precisa de ajustes, né? Mas de uma forma isso é bom. Se você consegue detectar, né, como foi falado no primeiro vídeo, os sinais, isso quer dizer que seus olhos já estão abertos e você já quer uma transformação e uma mudança. E se você entrou para assistir esse vídeo, também é um bom sinal. Quer dizer que você ainda insiste no seu casamento, ainda você acredita no seu casamento. E para finalizar, digo para você, procure ajuda para o seu casamento. Se você está, né, vivendo um momento difícil no casamento, procure ajuda. Né? O nosso objetivo aqui nessa série Pastoreio de Casais é realmente pastorear casais, é cuidar de casais. O que pastorear é? É cuidar, é guiar. Então, procure ajuda. Procure ajuda de quem criou o casamento. Quem criou o casamento? Foi Deus. Então, vou ter que falar com Deus. O casamento, ele criou esse negócio aqui, e você vai descobrir que tudo que Deus criou é bom. O problema é que a gente não sabe se comportar. Então, se você está com esse problema, procure a Deus. É a primeira coisa. Procure ajuda pastoral. Uma ajuda pastoral, não estamos falando de você só buscar um pastor. Sim, você pode buscar, eu aí somos pastores, você pode nos procurar, a gente pode ajudar você para ter um cuidado pastoral no seu casamento, se você está precisando no momento, né? Procure aqueles pastores que abençoaram você no seu casamento. Porque Deus criou o casamento. Alguém, no caso aqui, estamos com a Anne, eu fiz o casamento da Anne, fiz o casamento da Pamela, né? Nós abençoamos eles. Mas quem criou o casamento foi Deus. Nós abençoamos o casamento de Deus. E nós temos por obrigação, e eles também, por obrigação, procurar ajuda na hora que o casamento não vai bem. Então é uma coisa que muitos esquecem. Faz a festa, casamento, festa. Não, agora que quando vai começar, é só o princípio das dores. Quando você começa o casamento. E você vai precisar de manutenção. Talvez mensal, anual, diária, não sei, depende do carro que é, depende do casamento que está. Mas vai precisar. E a gente não busca ajuda. A gente só busca quando está acabado. Então, procure ajuda de quem criou o casamento, que é Deus. Procure um acompanhamento pastoral do pastor que pastoreia você hoje, ou até o pastor que fez o seu casamento, né? Outra, não precisa ser um pastor para cuidar de você. Às vezes tem casais na igreja que são exemplos, têm uma vida, passaram por tantas coisas, estão lá, baseado na palavra, firme ainda. Pode também
de alguma forma, pastorear vocês, mas não pense que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem inventou essa frase deve ser filho do capeta, porque Deus não inventou isso. Outra, então procure estar sempre em reuniões de casais, de discipulado. Procure ter essa manutenção, como eu falei, né, sobre o seu casamento. Porque sempre tem algo para ajustar. Deus abençoe você e que esse vídeo possa ter alcançado teu coração e teu casamento. Em nome de Jesus.